Olá, bom dia, 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira, início de semana. E a partir de agora, muita informação para você. Elaine, muito bom dia. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, dia 25 de setembro de 2017. Começa agora o Bom Dia, produtor, com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que vai te esperar nesta edição. Preço do arroba do boi gordo fecha em alta na última sexta-feira. De olho aqui no país vizinho, a Argentina deve exportar cerca de 25% em 2018, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. CPEA divulga resultado apurado do primeiro giro de confinamento. E também vai ver que a Anvisa decide banir o defensivo paraquat. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Para começar muito bem essa semana, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, vamos ver o resultado do mercado do boi gordo na última sexta-feira, que vinha perdendo força, mas recuperou de acordo com a análise feita pela Scott Consultoria, que você vai acompanhar agora. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nessa sexta-feira, 22 de setembro de 2017. E o que nós temos observado é um cenário ainda de pressão de baixa, mas a pressão já mais amena do que observada nos últimos dias. As escalas das indústrias atendem em torno de 5 dias, em boa parte das ocasiões. E para os próximos dias, o que nós esperamos é um aumento da necessidade de compra da indústria, não por causa das escalas curtas, porque elas em média não estão apertadas, mas pela proximidade no início de mês, que acaba gerando uma expectativa de aumento da demanda. Então, a demanda ela não está boa atualmente, mas a oferta também não está abundante a ponto de permitir uma pressão mais forte da indústria. Então o cenário está mais calmo do que observado há alguns dias e a pressão de baixa está um pouco mais amena. Vamos acompanhar os próximos dias quanto à expectativa de consumo e como que as indústrias voltarão das compras na próxima semana. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. E durante o ano de 2017, o cenário de incertezas paira pelo mercado do boi gordo. Isso devido à Operação Carne Fraca, também as delações dos irmãos Batistas, depois a prisão desses irmãos e ainda mais com relação ao fundo rural. Tudo isso gerou muita incerteza ao pecuarista, que acabou deixando de fazer grandes investimentos. Isso refletiu também no indicador da BMF Bovespa, da arroba do boi gordo pelo CPEA. Mas na última semana o cenário também ele pairou pelo uma receia queda e também uma recuperação, mas na última semana fechou em alta. Vamos acompanhar aqui? Vamos ver aqui no telão. Você acompanha o indicador da Esalq BMF Bovespa. Durante a última semana, no dia 15 do mês de setembro, estava em 143,59, arroba do boi gordo. No dia 18 fechou a no dia 21 fechou a 142,40, mas aqui nós vamos acompanhar no dia 18. Dia 18 estava 140,67, dia 19 141,60, permaneceu nesse valor no dia 20, 141,60, dia 21 142,46 e na última sexta-feira, dia 22, 144,59. Entre os dias 21, quinta-feira, e 22, sexta-feira, apresentou uma alta de 1,14%. E durante o mês de setembro, a alta chegou a... A variação diária foi de 1,5% entre quinta e sexta-feira e a variação dentro do mês de setembro foi de 1,14%. São dados que foram apurados pelo CPEA. E você acompanha agora as cotações do bezerro nas principais praças de produção do país.
Bom Dia Produtor destaca confinamento. Muita atenção para as informações. E olha, com as altas consecutivas da arroba do boi gordo, decorrentes principalmente dessa escassez do boi gordo no mercado, o primeiro giro do confinamento foi positivo para grande parte dos produtores que arriscaram e abateram seus animais nas últimas semanas. O retorno sobre o investimento, ROI, chegou a quase 20%, de acordo com um estudo feito pelo CPEA. E para repercutir esse resultado, nós vamos falar com Mariane Crespolini, que ela é pesquisadora do CPEA, ela que está neste momento na Escócia finalizando o doutorado dela lá, mas atendeu, ela está sempre de olho no mercado. É com ela que nós vamos falar então, para saber como está em relação a esse resultado. Vamos falar sobre o retorno, sobre investimento para os pecuaristas que decidiram nesse primeiro giro, se arriscaram. A gente vai ver então os resultados, será que são positivos para todo mundo? É isso que Mariane diz para a gente nesse momento. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Realmente, os resultados do primeiro giro do confinamento surpreenderam. É importante a gente ressaltar, antes de falar dos resultados, Elaine, que resultado econômico ele depende muito e ele varia muito de propriedade para propriedade, né? Como toda atividade empresarial ou mesmo uma atividade agrícola, ele depende muito do modelo de produção. Os resultados que o CPEA já levantou são de colaboradores do CPEA que enviaram os seus resultados para a gente, né? No caso, a gente levantou os resultados de 3 lotes de um produtor do norte de Mato Grosso em que esses animais já foram abatidos, cerca de 500 animais já abatidos. Bom, então a gente vai perguntar para a Mariane agora quais são esses resultados obtidos, então, nessas 3 praças pesquisadas. É isso que você vai dizer para a gente, então, Mariane. Elaine, nesse caso desse produtor, né, que é nosso colaborador do CPEA, ele foi um produtor que ele decidiu arriscar, mesmo frente às incertezas. Ele estava tomando a decisão do volume de animais a serem confinados logo após a delação dos irmãos Batistas, e ele decidiu arriscar. Um dos motivos que, de acordo com ele, também vem toda a questão de risco é que esse produtor faz o ciclo completo e ele sabe muito bem o custo de produção dele. Então ele sabia que mesmo se a cadeia não reagisse ao choque que ela sofreu com a delação dos irmãos Batistas em termos de preços da arroba, ele tinha aí uma margem dado o custo de produção da arroba dele, tá? O lote 1, eu vou pegar uma cola pra gente, não dá pra decorar todos os números. No lote 1, os animais entraram com 468 quilos e saíram com 608, quase 609 quilos. Esse produtor no lote 1, ele teve um rendimento de quase 54% de carcaça. Se a gente considerar o preço da arroba do boi magro no momento que os animais entraram no coxo, ela estava cotada na região de norte de Mato Grosso a R$ 123. Esse produtor vendeu essa arroba de boi gordo a R$ 125 há algumas semanas, tá? Se a gente considerar a diária desse primeiro lote, apenas com alimentação, foi de R$ 6,73. E aí nós do CPEA consideramos aí em torno de mais R$1, dado outros custos que se tem nessa diária, como a mão de obra, a questão de combustíveis e outros insumos, maquinário que pode vir a quebrar. Tá bom, Elaine? E aí nessa conta do retorno sobre o investimento, nós colocamos também o custo de oportunidade do capital. O que é isso, Elaine? Se esse produtor pegasse o montante em valores reais que ele tem em boi magro e também nos insumos para dieta e colocasse na poupança, quanto ele receberia? Então a gente coloca aí mais um custo de oportunidade do capital de 0,5% ao mês. Ou seja, o resultado do retorno sobre o investimento já compensa um retorno que esse produtor teria se o dinheiro dele tivesse guardadinho na poupança sem risco nenhum, tá? Nesse primeiro lote, esse produtor ele teve um retorno sobre o investimento de 7,42%, tá? Isso, considerando o período que os animais ficaram no coxo, deu um retorno de quase 2,5% ao mês, Elaine. Mas olha, esses 7% não foram o melhor resultado, não é mesmo, Mariane? Exatamente, Elaine. Os resultados do lote 1 não foram os mais, ainda que muito bons, não foram os mais expressivos para esse produtor, tá? O lote 2 deu um resultado intermediário,
com um retorno sobre o investimento de quase 15%. Mas o melhor resultado veio para o lote 3. No caso do lote 3, os animais entraram mais leves, com 409 quilos, e saíram com quase 600 quilos em 84 dias de coxo. O custo, né, a diária dessa alimentação foi de R$ 6,82, e como no lote 1 e 2 nós acrescentamos mais R$1 nessa diária, considerando outros desembolsos. Rendimento de carcaça desses animais foi de quase 55%, né? Então, considerando esses dados, mais o custo de oportunidade do capital, o resultado econômico para os 84 dias de coxo ficou em 15,54%, ou um retorno de 5,18% ao mês. Um resultado muito expressivo. Então, o que diferencia este produtor que teve esses resultados, então, Mariane? Conta pra gente. Elaine, um recado que eu dou para os produtores que estão nos ouvindo, sejam eles confinadores ou de animais terminados a pasto, no semi-confinamento, é que um dos motivos de um retorno tão expressivo, no caso desse produtor que nós citamos, foi que ele tomou o risco, tá, Elaine? Por que ele pôde tomar o risco? Porque ele sabia o custo de produção dele, tá? Não apenas do confinamento, que já é um custo um pouco mais fácil de se estimar, mas também nesse boi magro que ele veio produzindo desde a etapa da cria. Então esse produtor sabia que mesmo com os choques da cadeia, ele poderia tomar um pouco mais de risco. E aí o que aconteceu? Ele tomou o risco, começou o confinamento dele bem cedo e ele pegou aquele momento de venda bem daquela aceleração de alta da arroba, tá, Elaine? Então a primeira coisa, mais do que a gente olhar para preço, que é o caso desse produtor, é olhar para o quanto está custando produzir, né? Um outro diferencial desse produtor é que ele investe muito em tecnologia. Ele é um produtor assim que ele é muito diferenciado, ele adota a tecnologia, ele mede as tecnologias. Então, nós acompanhamos o confinamento dele do ano passado, fizemos as estimativas, os resultados econômicos, e esse ano ele está inclusive fazendo algumas medições específicas para medir potencial genético e outras informações. Então, é um produtor muito diferenciado, tá? Este é o caminho, investir, olhar para a genética, ele investe em pasto, tem uma área da propriedade dele que está com soja, então é um produtor que investe. Terceiro ponto que eu não posso deixar de falar, esse produtor é colaborador do CPEA, então todos os negócios dele, ele informa os preços recebidos por ele, o preço que o frigorífico paga para a arroba dele para o CPEA. Esse é um convite que eu quero deixar para os ouvintes, Elaine. Não tem custo, basta toda vez que você negociar com o frigorífico, você informar o CPEA, pode ser pelo aplicativo que se chama CPEA Boi, ou você que está nos ouvindo pode mandar um e-mail para o cpea@usp.br dizendo que quer ser colaborador. Quem estiver ouvindo essa reportagem, confinou animais, já tem animais abatidos, como o caso que eu apresentei, e quer saber qual foi o seu retorno sobre o investimento, pode também me mandar um e-mail. O meu e-mail é mariane@cpea.org.br. Você pode me mandar um e-mail, eu faço essas estimativas, ploto na nossa planilha, te envio a planilha também para você fazer outras simulações, tá bom? Uma boa semana a todos, muito obrigada pelo convite, Elaine. Muito obrigada a você, falando direto da Escócia, lá no Reino Unido. Gentilmente sempre atende a nossa equipe. Você viu? Você já começou a sua semana com informações valiosas para a sua tomada de decisão, planejamento, investimento em tecnologia e o auxílio de Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA. Resultados, então, do primeiro giro de confinamento, estudo feito pela CPEA, que faz aí toda a diferença, que a gente possa mensurar exatamente quanto que é esse retorno sobre investimento. Muita informação na sua manhã de segunda-feira e agora o assunto é sobre a CNA. Nos próximos 4 anos, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária será presidida pelo produtor da Bahia, João Martins. Após assumir a vaga deixada pela senadora Cátia Abreu, ele foi eleito por unanimidade e deverá cumprir mandato até 2021. A nossa equipe de Brasília conversou com ele sobre vários temas, entre eles pecuária e também os gargalos do setor logístico. Mais informações na reportagem de Odacil Canepa.
Eleito para os próximos 4 anos por unanimidade pelas 27 federações, João Martins vai continuar à frente da CNA pelos próximos 4 anos. O Brasil é um dos maiores produtores, o maior produtor de carne do mundo. Mas nesse ano de 2017 enfrentou vários problemas como a Operação Carne Fraca, a questão da JBS. Como é que a entidade que o senhor preside avalia, como é que acompanha, já que a pecuária é um dos carros-chefes da produção brasileira? Veja bem, aqui não é só questão de avaliação. Desde o primeiro momento, o governo nos chamou para que a gente desse a nossa opinião, que a gente acompanhasse as medidas que eram possíveis. Foi discutido conosco as medidas possíveis para que a gente buscasse esclarecer, porque muitos daqueles problemas eram simples esclarecimentos. Alguns teriam de ser tomadas medidas duras. Essas medidas duras foram tomadas. E mais do que isso, nós fizemos imediatamente aqui uma comissão na qual participam as indústrias exportadoras, os produtores, na nossa casa, para que a gente tenha uma linguagem só, porque o que é que precisa hoje? Precisa cada dia mais a transparência. Então, para você ter transparência, precisa que todo mundo esteja discutindo com muito discernimento, para poder a gente, lá fora, saber que aqui dentro tem seriedade no tratar das coisas. Questões como a logística, por exemplo, preocupa muito o produtor rural brasileiro. A CNA tem um estudo sobre isso. Como isso pode servir, esse estudo, para o produtor rural brasileiro? Nós outro dia tivemos uma visita aqui de um ministro, na qual nós mostramos a ele que essa proposta de logística que tem hoje, que está se discutindo a nível de governo, foi construída aqui dentro. E nós aqui temos uma comissão de logística, na qual temos até um assessor conhecido até nacionalmente, que é o senhor Faê. Ele não faz outra coisa a buscar quais são as alternativas viáveis e como realizar essas alternativas. Então, a CNA vê na logística como um gargalo que faz com que cada dia mais a gente fique reduzindo a nossa competitividade perante os grandes produtores do mundo. Então, nós somos extremamente eficientes da porteira para dentro, mas da porteira para fora, tudo aquilo que nós ganhamos em eficiência, nós perdemos quando nossos produtos saem da porteira para fora, para os portos, aeroportos e assim sucessivamente. Doutor João, com relação à contribuição sindical, mudou alguma coisa? Qual que é a orientação que o senhor está dando para os seus associados? Veja bem, o que mudou não foi a contribuição, o que mudou foi a obrigatoriedade. O produtor agora é opcional. Ele paga se ele achar que a CNA merece continuar. Então, o que é que nós entendemos com isso? Entendemos claramente que nós temos de ser mais eficientes, que nós temos de fazer com que isso aqui cada dia mais se transforme na grande trincheira de defesa da agropecuária. Então, produtor, o que a gente entende é que nós temos que mostrar a vocês que vocês precisam de um sistema, não é só da CNA, dos sindicatos, das federações e da CNA, porque a defesa da classe, essa casa sempre mostrou e sempre foi eficiente em fazê-lo, mas mais do que nunca nós precisamos mostrar ao produtor que nós somos imprescindíveis à sua existência até. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. João Martins, presidente da CNA, eleito para os próximos 4 anos. Voltamos aos estúdios. Muito bem, por aqui a gente vai acompanhar também o que acontece em movimentação aqui dos nossos irmãos. Vamos ver na Argentina a previsão, números divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para 2018, cujo volume deverá ser maior em 2018, no próximo ano. E se isso foi confirmado, ou de acordo com o órgão oficial, será o maior volume dos últimos 9 anos. Vamos dar uma olhadinha? A previsão para 2018 na tela do seu televisor. Isso, estamos falando da produção da Argentina, que deve ter um aumento para o próximo ano em 25%, chegando a bater 350 mil toneladas. Uma recuperação constante dos rebanhos está começando a resultar em mais gado para o abate. A previsão para a produção adicional de carne, estimada em 2.900.000 toneladas para 2018, deverá ser usada também para o mercado interno maior e expansão do poder de consumo também dos hermanos argentinos. Por aqui, mais cotação de mercado, de olho na tela do seu televisor.
Mato Grosso é o estado que mais produz carne bovina no país. E um dos segredos para tamanho desenvolvimento é o sistema integrado, integração lavoura-pecuária-floresta. Valdir Pacheco acompanhou uma reportagem, ou melhor, acompanhou os resultados de uma pesquisa feita pela Embrapa de Sinop que apresenta os sistemas produtivos integrados. Vamos ver. O estudo realizado pela Embrapa Sinop compara 4 sistemas produtivos: pecuária exclusiva, integração lavoura-pecuária, ILP, integração pecuária-floresta, IPF e ILPF completa. O pesquisador da Embrapa, Dr. Bruno Pedreira, que conduz os trabalhos de avaliação, fez uma apresentação às entidades parceiras e produtores associados no auditório da Embrapa. Então, dividir os números que a gente conseguiu coletar dentro da empresa nos últimos 2 anos, muito por conta deles estarem junto conosco, fomentando com recurso, com boi, e poder dividir com eles os resultados que, como você disse aí, extremamente bons, números que podem variar de 18 a 40 arrobas por hectare, dependendo do nível tecnológico que você trabalha, mostrando para nós a possibilidade de Mato Grosso ser ainda maior do que já é na pecuária de corte. A gente já é o maior estado produtor, fazer mais com menos. Eu acho que essa é a grande vantagem da integração lavoura-pecuária-floresta, onde a gente consegue diminuir agora a necessidade de desmatamento, de necessidade de novas áreas, e a gente explorar cada vez mais as áreas que a gente já tem, com tecnologia, com adubação, com suplementação. A Fortuna é parceira desse projeto na parte de suplementação animal, a gente conseguiu números extraordinários de desempenho. Então acho que hoje foi um dia de dividir grandes resultados e de agradecer a todos aqueles que contribuíram para que a gente conseguisse esses resultados em Mato Grosso, para que a gente faça um Mato Grosso cada vez mais forte. Após a apresentação no auditório pelo Dr. Bruno Pedreira, os participantes vieram a campo conhecer na prática os sistemas integrados de produção. Para o presidente da Acrimate, Marco Túlio, a entidade está sempre focada em trazer cada vez mais informação aos produtores do estado. Então a satisfação ela vem nesse contexto de nós hoje estarmos analisando esses dados, a gente vê que a pesquisa deu certo, que a pesquisa mostra que os resultados são satisfatórios e que nós temos muito a crescer ainda. Por isso o nível de satisfação, aquilo que nós almejávamos no que diz respeito à pesquisa, para mostrar se nós tínhamos um caminho melhor, nós conseguimos e agora nós temos com certeza condições de visualizar isso na prática, produzindo mais de maneira responsável, de maneira social, respeitando as questões ambientais, sendo mais produtivo, sem precisar desmatar nada, sendo muito mais, assim, produzindo muito mais carne em menos hectares. Então esse é o desenho, esse é o nosso sentimento hoje de satisfação diante de uma visita, de uma análise de resultados dessa. Publicados números consistentes como esse, de que nós estamos no caminho certo. Usando a tecnologia, usando a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, para se produzir cada vez mais com menos. E isso já vem sendo feito. Nos últimos anos, a idade de abate dos animais no estado de Mato Grosso diminuiu consideravelmente. Hoje, mais de 80% dos animais abatidos em Mato Grosso têm menos de 30 meses. E como a gente sempre aborda aqui no Bom Dia Produtor, os sistemas integrados produtivos fazem parte da evolução da pecuária. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Investimento chegando daqui a pouco, para você que está precisando renovar, dar uma implementada no seu plantel, o lugar é aqui, em 2 minutinhos, novidades. 7h45 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de segunda-feira. Eu tenho certeza que essa semana vai ser muito produtiva. Vamos fazer um bom negócio? Então, o lugar é aqui. E olha, a partir de hoje você acompanha aqui pelas lentes do canal do Boi a mega semana Itacenepol. Uma semana repleta de boas oportunidades de negócios com touros melhoradores em oferta. Informações com Daniel de Paula. Qualidade e resultado positivo em pecuária nunca são demais. Por isso, os criatórios Itacenepol e R3 Cenepol voltam a se unir para distribuir 60 reprodutores na Mega Semana Cenepol Edição Especial Touros, que o SBA mostra entre 25 e 28 de setembro, direto da Fazenda Bom Jardim, em Porteirão, Goiás. Já é realidade o poder de heterose que esse taurino adaptado esbanja na pecuária de corte.
Junto desse benefício para o cruzamento industrial, vem um monte de outras vantagens econômicas, mesmo na fase do ano em que vento e poeira fazem essa sinistra dança da extrema seca. Olhe bem essa comparação. Em maio, quando gravamos para a primeira edição da Mega Semana Cenepal, a diferença era só a cor do capim. Hoje, esse feno em pé é servido a um novo lote de vigorosos touros prontos para o serviço. Exatamente nesse local, a pastagem estava verdinha, a boiada a pasto, exclusivamente a pasto. Ela continua exclusivamente a pasto, apesar de que, como o pasto está muito seco, o facho diminuiu muito, nós estamos fazendo uma suplementação de cana no coxo, no pasto, com uma farelinha de ração para dar uma palatabilidade boa. Então a gente faz questão e até assim fica assim muito orgulhoso de poder vir no mesmo local, mostrar a condição corporal da boiada como tá. São touros apartados assim na cabeceira, ou seja, é de produtor para produtor. Nós fizemos questão de vir até aqui neste finalzinho de preparação desses animais que vão ganhar o Brasil. Esses caras aqui, jovens ainda, estão provando praticamente 13h, num calor incomensurável, uma secura de fazer dó, um desempenho, um score extraordinário. Um sinal de que eles vão passar toda essa característica de produtividade para os seus descendentes, que numa situação como essa, vão rapidamente retornar qualquer investimento nessa ferramenta de produção de carne em qualquer tipo de campo. A gente está aqui hoje num calor de 40 graus aproximadamente, em pleno setembro. Já estamos a 110 dias sem chuva, sem uma gota de chuva. E esses animais estão aqui sendo terminados para a gente vender, né? Mas o que eu quero salientar é que eles são de pasto. Foram criados e recriados a pasto, tá todo mundo vendo que o pasto está seco. Você pode ver que não são animais que estão bombados, são animais que estão enxutos, né? E vai chegar na propriedade de qualquer um aí, não vai ter problema nenhum. Tendo uma pastagem de boa qualidade, um mineral de boa qualidade, você vai ter touro aí por muito tempo. E durante muito tempo vai produzir bastante. Vai deixar muito bezerro na fazenda. Muita gente já se beneficiou dessas vantagens de colocar touro Cenepal na vacada comercial, com a segurança que vem das avaliações que identificam os melhores indivíduos desde muito jovens. Característica muito grande da raça, né? Precocidade. O touro Cenepal aos 18 meses ele já está apto à reprodução e nessa idade aí, nessa performance, nesse score corporal que ele está hoje, você pode ver são animais de 20 a 24 meses aptos à reprodução e pronto para cobrir vaca. Juntamente com essa avaliação intra-rebanho, a gente tem o GenePlus, né? Que aí a gente consegue filtrar o que é cabeceira, o que é meio e o que é fundo. O que é fundo é descartado, tá? Todos esses animais aqui no índice GenePlus, eles têm sempre uma característica superior ao elite. A credibilidade de uma década de seleção para melhoramento genético deu a essas duas famílias a condição de programar uma nova venda com garantia de mais ganhos econômicos. O resultado aparece na cria dele quando ele cobra a vaca Nelore lá no pasto, que é um bezerro bem desenvolvido, sadio, que ele vai desmamar ele a 200 quilos seguramente acima e vai terminar ele no frigorífico com 17, 18 arrobas a 20, 22 meses de idade. E é isso que a gente preconiza, que é o que o Cenepal mais oferece. É a condição de realmente oferecer para o produtor um giro mais rápido, dele terminar o bezerro dele, vender no frigorífico, bota o dinheiro no bolso, compra outra bezerrada e o touro Cenepal faz isso com maestria a campo. É Cenepal que dá o resultado grande da heterose a pasto. E 60 deles estão à disposição em mais uma edição da Mega Semana Cenepal, com preços fixos, sem disputa, direto da fazenda. É uma modalidade diferente aí do sistema convencional de leilão. Então, assim, tanto para o vendedor quanto para o comprador, é viável o negócio. Com a valorização da arroba, vai ficar mais fácil do produtor adquirir touro. E o produtor precisa do touro para fazer o bezerro. Isso aí não tem saída. Aí é que tá, independente do mercado e do preço, que precisa. Ele precisa, ele tem que trocar o touro dele, né? Senão ele não tem um bezerro para comercializar o ano que vem. E se tiver que trocar, troca aqui. Né? Tá na hora, 16 parcela fixa e cabe no bolso de qualquer um aí, né? A chuva tá chegando e junto com a chuva,
À medida que começa a chover, a vacada começa a dar cio assim, ó, uma atrás da outra. A hora é agora, é de produtor para produtor. Acredita na gente que você vai ser bem sucedido. É de 25 a 28 de setembro, Mega Semana Cenepal, edição especial Touros, somente pelo SBA. Se a sua preferência é a raça Nelore, hoje o canal do Boi transmite o leilão Fazenda Capim Branco, na oferta 100 animais da raça Nelore. Você acompanha agora as informações. Chegou a grande oportunidade de adquirir reprodutores de qualidade. Leilão virtual Fazenda Capim Branco e convidados. Oferta de 100 reprodutores Nelore PO. Dia 25 de setembro, segunda-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Se conecte aqui, conecteleilões.com.br. Agora, se você prefere Tabapuã, muita atenção nas informações, porque amanhã, dia 26, com transmissão clara aqui também pelo canal do Boi, você acompanha o 22º leilão berço do Tabapuã, onde serão ofertados 60 touros. Vamos conferir o resultado dessa bela genética da reportagem de Gustavo D'Angelo. Nascida no berço da família Ortenblad, o Tabapuã tem um interessante histórico de formação e o Tabapuã do Córrego integra o desenvolvimento da raça, que foi relembrado durante uma boa conversa com o titular do criatório, Rodolfo Ortenblad. Mais uma vez aqui na Fazenda Córrego da Santa Cecília, em preparação para o 22º leilão berço do Tabapuã. A gente está aqui no terraço da sede da Fazenda com o titular, o Rodolfo Ortenblad. E antes de falar um pouco sobre esse leilão, a edição 2017 do leilão berço do Tabapuã, Rodolfo, fala um pouco da origem, né, do Tabapuã, todo o histórico aí da sua família Ortenblad, como começou o Tabapuã do Córrego. Bom, Tabapuã do Córrego vem do que a gente chama do marco inicial, que era o T0, que foi um touro que foi presente de um mercador de touros, que era o seu Júlio do Vale, que ele trazia gado de Goiás para São Paulo. Então, provavelmente, esse touro mocho veio de Goiás, que também tinha uma das origens da raça, que era do Dr. Salviano. Na época, a Água Milagrosa tinha uma vacada Nelore aguzeratada. Usaram esse touro nessa vacada e a primeira geração saiu muito igual a ele. Então ele tinha uma prepotência fora da curva, assim. E chamou a atenção do meu avô e do meu tio-avô e eles traçaram um trabalho zootécnico com o IZ de Nova Odessa, com o Barrison Vilares e o Afonso Tunzi. Foi uma raça assim que teve acompanhamento zootécnico desde o início. Vieram as divisões das terras e as sucessões da família, e Rodolfo então deu sequência ao trabalho de seu pai no aprimoramento do Tabapuã. Os diversos leilões promovidos pela marca também fazem parte dessa evolução, como difusores de genética da raça. E por falar em leilão, a Córrego da Santa Cecília se prepara para mais uma edição do berço do Tabapuã. O leilão é considerado o mais transparente dentro da raça, porque disponibiliza uma grande quantidade de dados dos animais que vão ser ofertados neste material aqui, uma espécie de bula que você só encontra no berço do Tabapuã. Bom, a ideia do conceito de bula é de você dar uma transparência para o seu cliente do que existe lá dentro do DNA. Que a gente enxerga muito o fenótipo e o touro como é por fora, com a avaliação fenotípica, mas a parte interna a gente só consegue enxergar com dados. E assim o Tabapuã, desde a formação, sempre foi muito adepto a dados. Então, assim, nasce todo o conceito do acasalamento. Então, essa safra que a gente vai estar vendendo é a 2015. Então, ela foi fruto de acasalamento de 2014. Sempre com o acompanhamento dos melhores profissionais do ramo, esses animais passam por um rígido processo de avaliação e seleção até chegar no resultado da safra. O professor Bergman pega todos esses dados, né, que são os dados maternais, os dados de recria do grupo contemporâneo, os dados de carcaça, os dados de andrologia precoce, e solta o ranking dos melhores animais da safra e
dentre os animais melhores da safra, a gente montou o leilão berço, que é esse leilão que a gente chama de Tabapuã com bula. Nesta edição do Berço do Tabapuã, serão comercializados reprodutores prontos para darem uma injeção de resultado em qualquer plantel. Vão ser 60 touros numa safra bem enxuta e reduzida. A gente sempre pega a cabeceira da prova para colocar. Então tem animais assim de coleta, que seriam animais de central, que o Bergman fala, não vende esses animais. Manda para a central, coleta sêmen e usa em larga escala, porque sabe, toda a base de dados assim em cima de um grupo contemporâneo se destacam muito, né? Tem alguns animais que é impressionante como eles saem um pouco fora da curva. O número 1, que é o lote 1, em ultrassonografia de carcaça, ele foi surpreendentemente longe do segundo, sabe? Então, é bastante interessante. Quando você começa a olhar o que você não vê com os olhos e acreditar mais, porque é uma dificuldade. Quando você vê um animal, ele enche teus olhos, já te agrada. Aí, quando você vê os dados e eles falam mais ainda, então é um agrado, nem diria duplo, é quíntuplo, é vezes 10 e tudo, porque a confiabilidade é muito grande. No dia 26 de setembro, agora próximo, às 20h30 pelo Canal do Boi. Então vão estar sendo ofertados esses 60 filés da safra 2015, são todos garrotes jovens aí de 21 a 25 meses, na faixa de 600 quilos. Rodolfo, o que a gente tem aqui ao fundo? Tem uma garrotada do primeira bateria do leilão berço, né, que são os que a gente chama de tops total. São animais cabeceiríssima de safra, né, são os melhores animais da safra. Foram tops em PGP, são filhos de matrizes muito produtivas e positivas. Eles foram tops na ultrassonografia de carcaça, na andrologia precoce e tops em avaliação genética. Então a média desses garrotes são top de 0,1 a 5 no PMGZ. Então é um pouco da bula, né, vista por fora. 3 gerações da família convidando a todos vocês para o 22º Berço do Tabapuã. É um prazer tê-los conosco. Não falei para você, aqui tem para vários gostos, Cenepol, Tabapuã, também Nelore. Só aqui você confere pelas lentes do Canal do Boi. Por aqui nós vamos agora aproveitar o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais informações, você vai ficar com as imagens do leilão virtual Fazenda Capim Branco e convidados, onde serão ofertados hoje, a partir das 8h30 pelo Canal do Boi, 100 reprodutores Nelore. Realização da Connect Leilões. E daqui a pouquinho falaremos sobre a proibição do herbicida paraquat. Detalhes já já. Oito horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Para você que está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E olha, está preparado para se atualizar, então, o que está rolando aqui pela Anvisa é que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu por 3 anos o uso do herbicida paraquat. O paraquat é utilizado na agricultura, amplamente utilizado na agricultura aqui no país, para o combate de ervas daninhas, para culturas como milho, soja, feijão, cana-de-açúcar. Você deve estar se perguntando por quê. Isso por conta da análise de evidências científicas que concluiu que esse produto está associado ao desenvolvimento da doença mal de Parkinson, que é uma condição neurológica degenerativa que leva ao tremor, rigidez, distúrbios na fala e problemas de equilíbrio. Essa proibição da Anvisa é o destaque do Bom Dia Entrevista. E olha, para a gente poder repercutir esse resultado, nós estamos recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito bom dia, seu João. Bom dia, Helena, tudo bem? Mas antes, eu vou convidar o senhor e você de casa a ver também, que a nossa equipe em Brasília acompanhou essa deliberação da Anvisa e as discussões sobre o assunto lá na capital federal. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, o Sérgio Souza, comentou sobre o assunto, é isso que a gente vai ver agora. O
paraquat é conhecido muito pelo produtor rural, é um dos primeiros herbicidas que surgiu no Brasil. Ele é um herbicida de contato, está na agricultura há muitos anos, hoje tem aí dezenas de fabricantes no Brasil, uma produção nacional inclusive, que essa decisão de hoje da Anvisa nos traz uma preocupação muito grande. Esse banimento programado em 3 anos, lógico que tem uma condicionante aí para que o fabricante venha provar que não há nenhuma contaminação genética àquele que venha utilizar esse produto. Mas esse é algo que nos preocupa muito, porque o paraquat ele é usado hoje na dessecagem de lavouras, como a soja, como o algodão, ele é utilizado numa forma de eliminação de erva daninha, principalmente a buva, que já é resistente ao glifosato. Isso pode trazer um prejuízo enorme à produção no Brasil. Nós estamos falando de produção em país tropical. O Brasil não que se planta e se colhe o ano todo, e nesse momento em que você tem que controlar a erva daninha o tempo todo. Então o banimento do paraquat é uma preocupação muito grande, inclusive foi tema aqui dessa reunião dessa frente parlamentar, e com certeza vai ser tema também na Comissão de Agricultura, porque vamos sugerir aí algumas discussões de audiências públicas, inclusive para debater o tema lá na comissão. E ainda não existe um herbicida capaz de substituir essa atuação eficaz do paraquat? Olha, tem moléculas aí em estudos, algumas delas já sendo em uso, mas isso é algo muito distante da realidade do Brasil, que tem uma agricultura expansiva, uma das maiores do mundo, onde ficaria insustentável no custo de produção a inserção de uma molécula nova em tão curto tempo. Ficaria muito caro, encareceria muito o custo de produção. Então, o que nós sugerimos lógico, a Anvisa tomou essa decisão. Tem uma medida provisória que está sendo construída dentro do governo que muda um pouco as regras para análise desses produtos. Porque o problema não é só o paraquat, tem outros 300 produtos que estão no mesmo caminho que está lá na agenda da Anvisa para também haver banimento. E se isso acontecer, nós vamos ter uma crise na agricultura do Brasil. Tá aí as informações, então, do Sérgio Souza. Na sua opinião, essa deliberação da Anvisa, seu João Pedro, foi acertada? Olha, você vê o paraquat foi o primeiro, o antigo Gramoxone, no comercial dele na época, foi o primeiro produto usado no plantio direto. Depois, posteriormente, surgiu o glifosato, e o glifosato ocupou o espaço que era do paraquat. O problema do paraquat realmente é a toxicidade, ele é altamente tóxico, você tem que ter muito cuidado, a aplicação individual dele é complicada, é um risco muito grande para a saúde do aplicador. Hoje o paraquat é um produto genérico, um produto que caiu muito o custo dele, então essa é uma das razões básicas que você teria outras moléculas, como falou o companheiro ali, porém há um custo muito maior do que o paraquat, porque as novas moléculas são produtos com patente e com isso as empresas que desenvolveram cobram um preço muito maior. Um dos pontos que são abordados pela Anvisa é que na origem do paraquat, lá na China, onde ele é fabricado, está proibido. Está proibido lá na China. O problema todo na China é que são pequenas propriedades, de 1 hectare, 2 hectares, e o cara aplica com costal. Então eles não têm condição de controlar isso aí. No Brasil... Qual que era o nome antes? O nome comercial dele é Gramoxone. Agora é paraquat. Não, paraquat é o princípio ativo dele. O princípio ativo e o nome comercial era Gramoxone. Hoje tem vários paraquat no mercado. A questão é o seguinte, o modelo que nós estamos usando no Brasil tem que ser repensado. Nós temos que procurar usar de forma mais, pesquisar mais plantas que possam fazer um controle biológico, uma alelopatia, plantas que concorram com essas plantas invasoras. O próprio manejo inadequado fez com que surgisse, aparecesse o buva, amargoso, uma série de outras plantas que são resistentes ao glifosato, que é o mais usado. Então, eu precisaria fazer um trabalho intenso nessa área. O próprio sistema de plantio, de quando você põe, nessas áreas que tem muita concentração de invasoras, você poderia usar, em vez de plantar uma lavoura comercial, plantar um grão, plantar uma forrageira, tipo braquiária, por exemplo, que a braquiária tem um poder de inibir, de concorrer com essas plantas e inibir o processo. Não deixar ela sementar, fazer um controle nas regiões limítrofes da lavoura, para não deixar surgir plantas guachas, seja na beira de estrada, etc. Você tem que ter um
uma visão holística, uma visão do todo. A questão química é uma parte do processo. É um ponto. Do iceberg. É um ponto. Agora, hoje, por exemplo, com aplicação dirigida, com máquinas que isolem o aplicador, com cuidados muito grandes, é possível, eu acho que não teria nenhum problema. Porém, será que isso a gente consegue levar para todo o Brasil? É uma pergunta interessante a ser feita, ou seja, como é que o modelo que nós vamos usar? E outra coisa, você precisa desenvolver mais pesquisas visando alternativas de controle dessas invasoras, e não só apenas por 1 ou 2 princípios ativos, abrir o leque, ver como fazer para você evitar esse caso de produtos extremamente tóxicos, como é o caso do paraquat. E é importante também salientar também em relação ao período, a respeitar o período de vazio sanitário, que também tende a coibir esse tipo de problema? Não, o vazio sanitário é mais voltado especialmente para fungos, né? O caso da ferrugem asiática, no caso da soja. Sim. Você evitar que existam plantas de soja, seja guaxa ou plantadas, que possam hospedar o fungo e multiplicá-lo. No caso das plantas invasoras, você não pode deixar elas sementar. Sementou, elas vão tomando conta. Você vê hoje... Praga, né? Qualquer planta, se estiver num ambiente de uma lavoura de soja, que foi adubada, que tem um bom nível de nutrientes e tal, ela se desenvolve, ela multiplica-se muito bem. E como ela não é afetada pelo glifosato, ela se multiplica e toma conta do processo. Então, essa é uma questão, o manejo que tem que ser feito. E aí a pesquisa tem um papel importante. O que fazer para você diminuir isso aí? E o produtor tem uma obrigação, ou seja, cada produtor tem a sua parcela de responsabilidade. Exato. Se eu deixar que na minha área se multiplique a buva, o vento vai levar a semente dela para outro lugar. O amargoso, então, por exemplo, o amargoso é uma praga que o vento leva facilmente a semente e multiplica em outros locais. Então tem que haver uma consciência geral de todo produtor, no sentido dele ter a sua responsabilidade, no sentido de evitar que essas plantas, que já são tolerantes ao glifosato, se multipliquem. Se você conseguir evitar que elas se multipliquem, que elas produzam sementes, que elas sejam disseminadas pelo vento, por animais, pela água, etc., você ajuda muito o processo. E só para a gente finalizar, seu João Pedro, demorou 10 anos para proibir o paraquat. As leis aqui no Brasil demoram muito, não é mesmo? Mas isso é uma questão polêmica. Desde a década de 70 se questiona o paraquat. Porque o problema da questão do paraquat sempre foi a questão da altamente tóxico. O índice de toxicidade é muito alto. Então esse é um problema que é sério. E hoje é um produto barato, porque ele é um produto genérico, se fabrica em várias partes do mundo, especialmente na China. Ele passou a ter um papel importante para controlar não só apenas as plantas comuns, seja plantas de cobertura que se usa no período de entre-safra da soja, seja braquiária, seja milheto e tal, mas controlar principalmente as invasoras que são resistentes ao glifosato. E as novas moléculas, como falou o companheiro lá, não é só questão técnica, é uma questão de custo, serão bem mais caras. Então, acho que no final da teria que ter uma análise bem criteriosa e séria e principalmente adotar medidas que você possa controlar essas invasoras, não apenas com produtos químicos, com manejo, com rotação de cultura, uma série de casa, né? E aí a pesquisa tem um papel importante, né? Isso nós temos que fazer. A pesquisa no Brasil hoje está castrada, ela não tem recursos. Você tem pega uma empresa como a Embrapa, muitas vezes deixa de fazer trabalhos, por quê? Porque não tem dinheiro para custeio, para gasolina, para diária, para as coisas básicas. Isso sim, aí é um papel importante que o governo tem que tomar uma medida, ou seja, o país está parando, por quê? Porque todas as verbas, essa carga tributária extorsiva que nós pagamos, é para cobrir o déficit da Previdência e é para cobrir a folha e as despesas obrigatórias, ou seja, não sobra nada para o resto. É verdade. Olha, palavras de quem entende, conversamos com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui da Canal do Boi, para a gente poder entender sobre esse posicionamento aí da proibição por 3 anos do paraquat. Muito obrigada, seu João Pedro. Bom trabalho. Antônio. E agora o assunto é o mercado produtor de leite. Na última semana, o ministro Blairo Maggi voltou a defender a retirada do leite da lista de produtos comercializados livremente pelo Mercosul. A Associação Brasileira de Produtores de Leite, Abraleite, disse que um dos principais motivos para a crise no setor é a importação do leite do Uruguai.
Na última semana também aconteceu uma manifestação de 500 produtores gaúchos na ponte que liga o Brasil ao Uruguai. Também eles afirmam que a importação do leite de outros países vem prejudicando o setor. Para entender mais sobre esse assunto, como está a situação no Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora, nesse momento, com o presidente da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre como que está o setor. Vamos falar com o Joel da Silva, presidente. Presidente, muito bom dia. Como que está a situação dos produtores de leite no Rio Grande do Sul? Conta pra gente. A situação dos produtores, principalmente da cadeia, ela é muito ruim. Nós estamos num momento de muitos problemas, né? Principalmente de preço. Aí o preço nós viemos tendo a cada mês baixando cada vez mais ao produtor, e nós temos produtores hoje que chegam a ganhar 66 centavos o litro de leite, mas a grande parte está em 80, 90 centavos. E o custo está bem mais do que isso. Então nós estamos vendo a debandada dos produtores de leite desta atividade. Isso preocupa a FETAG, mas tem que preocupar todo o setor. Nós temos que lembrar que se hoje o consumidor está pagando um leite mais barato, mas isso está acabando com o setor produtivo. E aí amanhã ou depois o leite volta a ter aqueles preços que nós tínhamos no ano passado de 4 a 5 reais. Então no momento pode estar bom para o consumidor, mas isso não é bom para ninguém, quando a gente tem uma instabilidade de preço como a gente está tendo nesse momento. Joel, recentemente a FETAG fez uma manifestação na ponte que interliga Brasil ao Uruguai. Por lá passaram 500 produtores manifestando contra a importação. Conta pra gente quais os principais motivos para essa ação, para esse ato. O motivo da nossa mobilização na manifestação em cima da ponte do Uruguai é para chamar a atenção tanto do governo brasileiro quanto do governo uruguaio que o Mercosul está acabando com algumas cadeias produtivas do Rio Grande do Sul. Podemos citar o trigo, que já teve as dificuldades e que a maioria dos produtores já saíram dessa atividade, e também a do arroz, que também tem dificuldades. E agora nós estamos vivendo a do leite. E o Uruguai, para nós, é o principal problema hoje da cadeia, já que ele não tem cotas para o leite entrar aqui dentro do Brasil, principalmente via Rio Grande do Sul, e que os custos deles lá são bem diferentes dos custos brasileiros. Então, enquanto nós não podemos usar os insumos com os preços que eles usam lá para produzir o leite, eles têm um custo mais baixo que o nosso, e o preço deles, em consequência, chega aqui abaixo do nosso custo de produção. E como ele não tem uma cota definida, que nem tem a Argentina, ele acaba, na nossa visão, e os números estão mostrando isso, que há uma triangulação de leite. Então, a manifestação foi para chamar a atenção que tem que ser criada, no mínimo, a cota para o Uruguai, para que a gente tenha uma estabilidade maior aqui no Rio Grande do Sul e, consequentemente, no Brasil. Joel, o setor passa por uma crise desde pelo menos julho deste ano, devido aos baixos preços pagos ao produtor. A crise é em função da importação do leite do Uruguai? É esse que é o principal motivo? Hoje nós podemos dizer que a importação de leite é uma das questões que está se vendo e aumentando a crise. A outra nós podemos dizer que enquanto o Brasil está exportando menos, importa mais, e há um consumo menor de leite também por parte dos consumidores, e isso tudo acarreta. Mas hoje, se a gente não tivesse este leite excedente da exportação, e principalmente na hora em que ele entra, às vezes na hora errada, né? E que acaba, quando ele entra na hora errada, é uma hora em que nós temos uma produção grande e que o governo brasileiro não tem um controle sobre isso, não tem um programa de controle de estoques, não tem nada. Então a cadeia do leite está livre, né? E aí a importação hoje para nós, ele é um dos fatores, mas é um dos principais fatores que agrava a crise. Joel, diante dessa crise, o que pode ser feito para melhorar o setor, já que está uma situação bem difícil? A solução para minimizar a crise nesse momento é o governo imediatamente enxugar o mercado, através
de compras institucionais através de estoques reguladores. O governo tem que criar um programa de regulação de estoque, criar um fundo para que o governo possa criar uma estabilidade no setor, tanto para o produtor quanto para o consumidor, porque a gente não haja preço muito baixo e nem preço tão alto para o consumidor como teve o ano passado. Então o governo tem que ter um fundo que compra o leite na hora em que tem muito leite no mercado e que possa escoar isso na hora em que tem menos leite e que o preço sobe muito para o consumidor. Então é um controle e uma regulação de estoque por parte do governo. Mas para isso o governo tem que ter dinheiro disponível para isso e tem que rever o preço mínimo hoje que nós temos do leite, que é 0,85 centavos, que isso não cobre os custos do produtor. E a outra questão, sem dúvida nenhuma, não precisa nem proibir o leite de vir de fora, mas que crie cotas e que essas cotas, e que ela não seja as licenças automáticas, que ela não deixe entrar o leite na hora errada. É um olhar do governo brasileiro na proteção desse setor. Esse é, no momento, na visão da FETAG, o que nós temos que criar. E rever também os impostos em cima do leite, que o leite é um produto da cesta básica, é um principal alimento. Então, acho que nós temos que rever toda essa cadeia. Inclusive, rever incentivos estaduais que são dados para grandes indústrias multinacionais que vêm para cá e que às vezes exploram e depois saem, né? E que essas mesmas empresas são as empresas que acabam importando leite de fora para cá. Joel, para encerrar, vamos falar sobre o ICMS. A bancada ruralista no Congresso Nacional já estuda reduzir o ICMS do leite produzido no país, já que o leite que vem de fora, ele vem sem tributação alguma. Esse seria o melhor caminho? Um passo inicial? Com certeza, sim. Tudo que você faz hoje para ajudar a diminuir custos na produção, ou seja, ela em toda a cadeia, isso acaba ajudando e trazendo um alento. Hoje as tributações são muito pesadas, embora a do leite ela não é tão alta assim, mas tem estados que tem, e tem a guerra fiscal entre os estados que prejudica todo o setor. Mas acho que também outra questão que nós temos que rever e que os deputados podem mexer é a questão dos incentivos fiscais dados às empresas, que eu acho que aí tem umas caixas pretas em que a gente não consegue visualizar e que a FETAG vem cobrando isso. Inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem incentivo para as empresas virem de fora e se instalar aqui dentro. Bom, mas qual é o comprometimento que essas empresas têm de manter os produtores na produção e principalmente os pequenos, os que mais necessitam continuar, que numa crise dessa são os que são jogados para fora e que às vezes não tem muito interesse das próprias empresas buscar porque tem uma produção menor. Isso são caminhos. Agora, outra questão também que a gente tem que ver é que tem que mudar algumas culturas. Além dos impostos, tem que mudar algumas culturas feitas pelas empresas. Aqui no Rio Grande do Sul e em muitos locais você tem um preço diferenciado por quantidade, por produção e não por qualidade. E a gente entende que o leite tem que valer o mesmo preço para todos os produtores, seja ele pequeno, médio ou grande. Se a indústria quer dar uma bonificação, seja dar bonificação para quem tem uma produção maior, nós não somos contra isso, mas o preço tem que ser o mesmo. Nós não podemos ter um preço para um e para outro. Então essas questões têm que ser rediscutidas e eu acho que os nossos parlamentares têm um papel importante nisso para que a gente possa acertar essa cadeia e criar nesse momento assim, uma estabilidade no setor que nós não temos tendo, nem para o produtor e nem para o consumidor. Nós conversamos com o Joel da Silva, ele que é presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação. E nós vamos agora conferir os preços do leite, na cotação do leite. Veja. E do Rio Grande do Sul subimos o mapa brasileiro, vamos lá para o estado do Pará, onde a repórter Mira Valadares visitou a fazenda Aldeia Velha, que vem utilizando há mais de 20 anos a inseminação artificial, garantindo ótimos resultados em relação ao desempenho sexual e também musculatura. É isso que a gente vai ver agora na reportagem. Em Curionópolis, no estado do Pará, uma pausa na fazenda Aldeia Velha do pecuarista João de Deus.
No ano de 1976, ele comprou as primeiras terras na região. O cenário de oportunidades levou a família a firmar os passos no Pará. Na pecuária, os investimentos são feitos de olho na qualidade do plantel. A inseminação artificial ganhou espaço na Aldeia Velha há mais de 20 anos. Quando saiu esse cruzamento Albertine, né, eu interessei para ver, né, que todo mundo está falando bem demais. Eu peguei e fiz pela primeira vez, e aí eu estou fazendo direto, todo ano eu faço um pouco. Eu uso o Albertine, uso o Nelore também, uso o Erfo e uso o Brafo. Quem nos dá os detalhes mais técnicos dos trabalhos desenvolvidos por aqui é o médico veterinário Fernando Freitas, da FF Consultoria e representante Semex na região. Ele busca sempre, ele gosta de trabalhar muito com animal safe. Ele olha muita prova, ele gosta muito de índice. E o que ele busca nos animais são precocidade sexual, principalmente, assim, é o primordial dele, e animal com muita musculatura, que é onde a gente consegue isso no SAPE. E ele trabalha muito bem esses animais aqui. Então ele busca sempre animal de ponta, animal com melhor índice, com melhor DEP, e é o que ele almeja. No Nelore, a passos largos, o criador melhora a qualidade do plantel com importantes nomes do mercado da boa genética. E também trabalhou um touro nosso que não é SAPE, que é o Truque da Mundo Novo. Inseminamos bastante, umas 2.000 vacas com ele. E ele faz a metade da estação, a metade do gado dele com o SAPE, com o Nelore, e a outra metade ele insemina com Angus. Aqui ele trabalhou muito com o Repromix, que ele comprou na época bastante sêmen Repromix, e com o Colt, um touro Angus nosso. E foi desmamada uma bezerrada aqui em torno de 270 quilos. E no Nelore, deu uma desmama dele agora, foi 240 quilos. E aqui no Bom Dia Produtor você acompanha os melhores produtos para a implantação de pastagens. E entre os nossos parceiros está a Germe Pasto, que apresenta para você inovações, tecnologias e também assistência em todo o país. Você, produtor rural de qualquer parte do país, pode contar com o apoio da Germe Pasto. Para falar mais, estou aqui recebendo Guilherme Beretta. Guilherme, muito bom dia para você, boa semana. Bom dia, Antônio. Bom dia a você também. Bom dia a todos. Olha, Antônio, realmente a Germe Pasto cultivando, né, boas parcerias. Né? A Germe Pasto se destaca, além dos seus produtos de excelência, também a parte da assistência ao produtor rural. Afinal, nós temos representantes espalhados por grande parte do território nacional. E muitas vezes você escuta várias coisas que a gente tem para dizer, mas muitas vezes você precisa de uma visita de um representante da Germe Pasto. Isso é muito simples, muito fácil. Lá no nosso site, no www.germipasto.com.br, nós temos lá o mapa do Brasil e ali simplesmente você vai clicar no mapa do estado que você esteja. Por exemplo, você está no Tocantins, você clica lá no mapinha do Tocantins, lá vai ter os representantes, né, o endereço, o contato desses representantes, e aí inclusive você pode agendar uma visita lá na sua propriedade para justamente ele estar posicionando qual a melhor forrageira, dando dicas importantes para que você tenha sucesso no estabelecimento e tenha rentabilidade aí na sua empresa rural. Eu lembro também que a Germe Pasto trabalha aí com várias cultivares, são 19, as braquiárias, né? Você que precisa, por exemplo, do braquiarão, do piatã, precisa do paiaguás, né? Estrategicamente, você quer começar bem a estação da seca, nós temos esses produtos para você. Além de tudo isso, para você intensificar ainda mais a sua área, você pode apostar nos pânicos, né? Tanzânia, Mombasa, Aruana, Maasai, Zuri e também Tamani. E a novidade, claro, é o pânico Quênia, né? Um híbrido, né? Um pânico híbrido lançado agora recentemente durante a Dinapec, realizada pela Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, e leguminosas como estilosantes Campo Grande e também a crotalária. Além dessas 19 cultivares, você também pode escolher qual a melhor apresentação que se adequa ao seu modelo de produção. Nós temos, por exemplo, sementes convencionais, tanto para as braquiárias como para os pânicos.
Temos também Semente Select, um material inovador onde reúne as condições favoráveis para que se tenha um bom estabelecimento da sua pastagem. E por último, sementes com 80 de valor cultural. Lembra no início que eu falei de boas parcerias, que a GermiPasto cultiva de boas parcerias? É isso que a gente vai assistir nesse vídeo. É um vídeo onde a GermiPasto destaca exatamente a parceria com a Casa do Adubo, um representante da empresa lá em Rio Branco, lá no Acre, e que tem tudo para dar certo. Dá uma olhada aí. A Casa do Adubo está completando esse ano 80 anos. Para chegar nesse número, nós temos uma certeza que foi por causa de confiança que a gente gerou no produtor. E de um atendimento personalizado, de produtos de qualidade, de seriedade e de transparência com o amigo produtor. Ela tem desde 1937, esse ano de 2017 ela completa seus 80 anos, ela já está há 4 anos no estado do Acre. O objetivo dela é apresentar soluções para os clientes. A área de atuação dela está presente em 8 estados, hoje com mais de 20 unidades distribuídas nesses estados. A Casa do Adubo ela é uma empresa de origem familiar, ela está completando 80 anos, então são 5 gerações dentro da administração da empresa, dentro da organização da empresa. Isso gera confiança, isso gerou credibilidade, igualmente a GermiPasto, né? A GermiPasto também é uma empresa de origem familiar, que vem crescendo, hoje está com 21 anos de mercado, com perspectiva de crescimento. Primeiro é a honestidade, né? A gente trabalha muito com esses princípios. Hoje a gente tem a transparência, a gente transmite essa segurança para os nossos clientes. Então, foi sempre um trabalho de base bem feito. Então, assim, no caminho de ajudar o produtor no campo, trazendo os benefícios, entregando resultados. E isso, assim, é o fruto que é uma vitória para a Casa do Adubo. A entrega de resultado. O cliente se encontra satisfeito quando trabalha conosco. A equipe é fundamental para chegar a esses números que a gente tem falado, né? A equipe da Casa do Adubo aqui de Rio Branco, Acre, ela está inteiramente capacitada e inteiramente pronta para atender e levar soluções ao longo do campo. A Casa do Adubo buscou, da porteira para dentro do produtor, levar um produto de qualidade. A GermiPasto, ela entrou nisso aí. A gente conheceu o pessoal da empresa, conheceu a qualidade dos produtos da GermiPasto, uma equipe capaz de trazer soluções ao produtor e juntou com a confiança que a Casa do Adubo tem no mercado, né? A gente tem 4 anos de loja no Acre aberta, mas já tem uma atuação no estado que passa de 10 anos, e isso foi gerando uma confiança no amigo produtor. E hoje a gente tem uma credibilidade de oferecer produtos que trazem soluções ao homem do campo. E a GermiPasto, ela tem demonstrado e tem sido uma grande parceira da Casa do Adubo. Essa parceria com a GermiPasto, a gente está no objetivo de buscar um novo conceito em semente de pastagem. Hoje a GermiPasto transmitiu com uma empresa séria, uma empresa idônea, de qualidade, e é isso que a Casa do Adubo busca numa empresa como parceiro. Então, esse pilar hoje é fundamental para a Casa do Adubo no estado do Acre. Então, hoje a gente se encontra muito satisfeito com essa parceria. E a tranquilidade que os nossos clientes vão ter em termos de qualidade, que hoje é muito importante você ter isso
você ter uma segurança na hora que você for executar uma reforma de pastagem e seriedade. Eu acho que isso é importante. Olha, meu amigo, faça você como a Casa do Adubo, adquira os nossos produtos, tenha essa parceria sólida e, sem dúvida nenhuma, isso traduz em resultados positivos aí na sua propriedade. Bom, os telefones de contato já estão na sua tela para você se tornar cliente satisfeito Germipasto. Você vai ser atendido pelo um dos integrantes da equipe Nota 10, uma equipe extremamente preparada para estar fazendo a parte comercial e também prestando informações gratuitas para você, meu amigo produtor rural. Operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número também 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço, como eu já havia falado, germipasto.com.br. Além dos representantes que você pode ter acesso através do nosso endereço, você também tem as características de gramíneas, ou seja, várias informações para enriquecer aí o seu conhecimento. Lá nas mídias sociais, a Germipasto também está presente, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube, o canal de vídeos da internet. Você tem a possibilidade de encontrar mais de 550 vídeos que a empresa já postou nesse canal e todos eles à inteira à sua disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Grande abraço, bom início de semana. É com você, Elaine. É o Antônio. E é o seguinte, voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de segunda-feira, início de semana. Voltamos daqui a pouquinho para falar de inovação, viu, Elaine? É isso mesmo. Você tem dúvidas em relação à gestão da sua propriedade, empresa rural? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo. 8 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de segunda-feira, início de semana. Quer começar a semana falando sobre negócios? Vamos falar agora sobre gestão estratégica na sua propriedade rural. É o quadro O Gestor e Você. É bom lembrar que o quadro Gestor e Você é uma parceria do canal do Boi junto com a empresa GER, Gestão Estratégica Rural, onde a gente deixa aqui o nosso contato para você participar, para você interagir com a gente. O nosso WhatsApp é o 67992647810. Você faz sua pergunta e nós estaremos encaminhando para os gestores da GER. Estou recebendo aqui o gestor administrativo da GER, Rodrigo Pedrosa, que veio falar hoje sobre inovação para as empresas rurais. Rodrigo, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão em casa. Vamos falar sobre inovação para empresas rurais. Existem tipos de inovação? Conta pra gente. Sim, hoje é comum trabalharmos com iniciativas de inovação nas empresas rurais. E eu gostaria até de deixar claro aqui que o agronegócio brasileiro é um dos mais inovadores do mundo. Então nós presenciamos várias iniciativas de inovação relacionadas a processos produtivos, né, seja na agricultura ou na pecuária. E respondendo a pergunta, eu gostaria de chamar aqui a primeira tela, onde nós temos aí a descrição do que vem a ser inovação. Existem basicamente dois tipos de inovação. A primeira é a inovação incremental, onde ela traz melhorias em um processo já existente. E hoje todo tipo de inovação que nós temos dentro do agronegócio do Brasil basicamente se resume à inovação incremental, que são melhorias adotadas, né, nos processos de plantio, quando falamos de agricultura, ou seja, no processo de manejo e criação do gado, quando falamos de pecuária. E um grande desafio que nós temos hoje para o agronegócio é trazer a inovação que nós chamamos disruptiva, que são inovações maiores e mais amplas, que elas realmente quebram paradigmas e trazem um ganho e um incremento muito maior para o mercado. Então, temos hoje basicamente dois tipos, né, de inovação, incremental e disruptiva, e eu entendo que o grande desafio é o produtor, o empresário rural buscar essa inovação disruptiva, que ela traz ganhos, né, em uma escala muito maior do que a inovação incremental, que é o que vem acontecendo de melhorias no agronegócio. Seja na incremental ou na disruptiva,
o tipo de inovação ele pode ajudar de que forma para o produtor rural? Como que ele pode se beneficiar com isso? De várias maneiras. Quando nós falamos de inovação, temos uma tendência de imaginar algo voltado somente para a tecnologia. A gente pensa, né, que inovação é algo muito distante da nossa realidade e que envolve robôs, inteligência artificial, algo muito distante. E, na verdade, toda melhoria já é considerada uma inovação. A tela a seguir mostra alguns exemplos, né, de como o produtor, o empresário rural pode ter a inovação no seu dia a dia, trazendo benefícios, como por exemplo a implantação de um sistema de gestão integrado, onde ele vai poder acompanhar ali e ter uma ação direta, uma gestão, tanto com a atividade fim da sua empresa, seja ela agrícola ou pecuária, né, e trazendo esses números para uma análise financeira, para uma análise logística, para uma análise de compras dentro de um sistema. Isso é um exemplo de inovação. Outro exemplo, melhorar a tecnologia de manejo, né, por exemplo, do gado, implantando uma balança eletrônica, medindo o bem-estar animal. Então, assim, temos várias possibilidades aí de benefícios para o empresário rural. E também nós temos linhas de crédito que podem auxiliar o produtor rural com relação à inovação. São várias linhas, né? Sim. Uma delas é o InovaAgro, é isso? Sim. Quando falamos em inovação, temos essa questão da incremental, né, que são pequenas melhorias. O próprio FCO, que hoje é disponibilizado pelo Banco do Brasil, é uma linha de crédito onde o produtor rural, o empresário rural, ele pode se beneficiar. Ele monta um projeto, né, dessas pequenas melhorias, ele apresenta e ele consegue recursos financiados pelo FCO. Porém, quando falamos de projetos maiores, né, existe uma linha de crédito do FINEP, FINEP InovaAgro, onde o produtor ele identifica um ponto, um problema que precisa ser melhorado, ele cria alianças com centros de pesquisa, como de universidades, sejam federais, estaduais, centros como o Embrapa. E aí esse projeto, que ele tem um corpo, um tamanho muito maior, ele pode ter linhas de crédito também com taxas de juros bem menores pelo FINEP, InovaAgro, por exemplo, e dependendo do grau de inovação e o interesse, né, que essa inovação traz para o governo federal, essas linhas elas podem ser até de subvenção, onde o empresário rural, além de resolver um problema e investir em pesquisa e tecnologia para o país, ele não vai precisar até mesmo devolver esse dinheiro para o governo por ser uma linha de crédito de subvenção. Vamos imaginar que um produtor rural está pensando em fazer uma inovação na propriedade rural e ele quer montar um projeto para apresentar, para conseguir uma linha de crédito. Qual o primeiro passo? Tem que procurar um técnico do setor, um pesquisador, um agrônomo? Sim, o primeiro passo é procurar encontrar um profissional da área, né? Seja um engenheiro agrônomo, um médico veterinário, dependendo da linha de inovação, ele vai precisar buscar, claro, profissionais da área de tecnologia, desenvolvimento de sistemas e até mesmo um gerenciador de projetos. E aí vai ser criado esse projeto, atendendo, né, o problema que existe na sua empresa rural. E aí esse projeto, a partir daí, validado por esses profissionais, ele é apresentado, seja para o FINEP, por uma linha de crédito de FCO, ele vai ser enquadrado na melhor linha de crédito e aí depois tem todos os processos de editais também, né, que são acompanhados. Mas é algo assim que vale muito a pena, porque o empresário rural, a partir daí, ele não é apenas somente um empresário que está ali solucionando um problema na sua empresa, mas também ele passa a ser um investidor em tecnologia também, né, que é o que o nosso mercado precisa muito hoje em dia. Para a gente encerrar, a AGER presta esse serviço de consultoria nesse quesito inovação? Sim, a AGER presta esse tipo de serviço. Qualquer produtor rural que busque inovação e linhas de crédito pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é colocado aqui, ou do e-mail também, que nós entramos em contato e montamos todos esses projetos de inovação. Qual que é o e-mail? O nosso e-mail é contato@gerconsultoria.com. Esse é o nosso e-mail. Perfeito. Então, nosso contato também via WhatsApp é o 67992647810. Qualquer dúvida com relação a inovações no setor do agronegócio, você pode mandar para esse número. Obrigado pela participação. Obrigado. Boa semana. Obrigado para você também. Até mais. Até mais. E nós temos mais informações com a Elaine Valdez.
Informação de mercado chegando na manhã desta segunda-feira para pontuarmos o que vem por aí durante esta semana. E para isso chegou a hora de conversarmos com Walter Polga Júnior. Vamos à B3 Brasil Bolsa Balcão, porque ao que tudo indica, o governo federal deve votar até esta próxima quarta-feira um novo refis. É isso mesmo, Polga? Bom dia. Bom dia. De fato, o governo federal deve pressionar, a base aliada para que no Congresso nós tenhamos até a próxima quarta-feira a votação do refis, E, na verdade, há uma consulta hoje para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para colocar o texto do refis, que é aquele parcelamento dos débitos de empresas junto ao governo, em votação até o próximo dia 27. Bom, a afirmação, a informação, na verdade, saiu depois de uma reunião do presidente Michel Temer com ministros do governo no Palácio do Jaburu, em Brasília. A Agência Estado, por exemplo, apurou que o governo não deve deixar a medida provisória que trata do assunto caducar. Ela caduca agora em outubro, começo de outubro. O texto perde validade se não for aprovado até o dia 11 de outubro. Mas o Palácio Planalto não obteve ainda um consenso em torno desse texto. A ideia de que se possa votar o refis, nesta semana para finalizar o texto ainda hoje, E na próxima quarta-feira aprovar. O presidente deve entrar em contato com Henrique Meirelles, que é ministro da Fazenda, mesmo fora do país. Henrique Meirelles está fora do Brasil, mas o objetivo é mesmo aprovar rapidamente esse parcelamento dos débitos junto ao governo. Os parlamentares querem, como se sabe, maiores descontos do que os previstos na medida provisória que o governo mandou ao Congresso, Eles querem até 90% de desconto nos juros e 50% de desconto nas multas, além de pagamento menor na primeira parcela. Já o governo, de outro lado, prefere descontos, quer descontos ainda menores, quer uma parcela maior, afinal precisa fechar as contas, e a equipe econômica do governo não concorda com essas alterações. Ainda há uma discussão, mas é importante manter o olho nas informações, porque entre hoje e amanhã nós teremos algumas decisões importantes em relação a esse refis. E os ruralistas, de outro lado, devem pressionar por aquele perdão de 17 bilhões de reais relativos ao Fundo Rural. Os produtores e lideranças rurais pressionam o presidente da República, Michel Temer, para que desista de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra aquela resolução do Senado que perdoa dívidas ao Fundo Rural no valor de 17 bilhões. O assunto já está na pauta, inclusive nesta manhã em Araçatuba, no Encontro Nacional de Produtores Rurais e do Agronegócio, que vai reunir centenas de pessoas, produtores e ruralistas, aqui no interior de São Paulo, em Araçatuba. Essa mobilização acontece no momento em que o presidente Michel Temer depende de votos da bancada ruralista lá no Congresso para barrar mais uma denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. O presidente é acusado de crimes de obstrução da justiça, organização criminosa, e para barrar essa denúncia que foi ao Congresso, ele deve negociar com a bancada ruralista. E esses são os destaques nesta manhã de segunda-feira. A semana começa tumultuada, afinal não é tão simples assim lidar com aspectos geopolíticos envolvendo Estados Unidos e, lógico, a Coreia do Norte. Continuam os problemas e as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, influenciadas aí por preocupações locais. Veja, em toda a Ásia há uma preocupação em relação a esses conflitos que podem ocorrer, acirram os ânimos em relação a Coreia do Norte, Estados Unidos, e o resultado, veja, só o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio é que teve alta hoje, porque houve, lógico, uma desvalorização do dinheiro japonês. Isso, lógico, permite às empresas exportadoras japonesas uma perspectiva maior de lucro, por isso essa alta. Mas veja que as demais bolsas vieram em queda na Ásia. O mercado trabalha com perspectiva de queda e uma queda acentuada. Veja, algumas bolsas caem mais de 1,30%, como é o caso do índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong. Enquanto isso, na Europa e nos Estados Unidos, há um recuo no início dos negócios
negócios nesta manhã, mas os números desta manhã você tem agora, os atualizados na tela do seu televisor. Na Europa, o que nós temos neste momento, e você tem na tela, é um movimento de baixa na maioria das bolsas, exceção a Bolsa de Frankfurt, que tem um índice DAX com alta de 0,21% depois da eleição lá, que lógico, já era esperada, elegeu de novo Angela Merkel. O resultado, na verdade, foi ofuscado pela perda de poder dos dois maiores partidos do país, né? Há uma fragmentação do eleitorado e o grupo da direita subiu na Alemanha, né? Ganhou espaço maior na política alemã. Por isso essa alta. Agora Londres, Paris, Madrid vem em queda, como se vê. E o que ocorre nos Estados Unidos nesta manhã, tem anotado aqui, o futuro Dow Jones recuava agora há pouco, Standard & Poor's exibiu uma queda de 0,08%, Nasdaq perdia 0,10%. Mercado na Europa e nos Estados Unidos tem movimento negativo, acompanha o que ocorre na Ásia, também preocupações. Uma segunda-feira de baixa nas bolsas, que deve fazer com que a nossa bolsa volte a ceder. Aliás, na sexta-feira, veja, segundo dia de queda, a bolsa recuava, que a B3, tendo como índice Bovespa referência no mercado, veja, nós encerramos com queda. O índice Bovespa encerrou com queda pelo segundo pregão seguido, perdeu 0,28%, recuou para 75.389 pontos. Foi um dia de realização, o índice Bovespa ainda tem uma tendência positiva, mas houve de fato essa correção. E a perspectiva hoje, a julgar pelo que ocorre nas principais bolsas do mundo, é de continuidade de baixa para o índice Bovespa. Não uma baixa tão acentuada, mas um movimento de baixa. É o que indicam os primeiros números divulgados nesta manhã, né? Negócios em todo o mundo. Quanto ao dólar, bom, enquanto o índice Bovespa recuava na última sexta-feira, o que ocorria com o dólar? Bom, o dólar na última sexta-feira tinha também uma baixa de 0,5%, sobe, no entanto, na semana, né? Fechou sexta-feira com alta, acima de 13,12, mas veja, perdeu 0,5% na última sexta-feira, recuou para R$ 3,12 mais 90. A perspectiva é de que hoje tenhamos mais uma baixa para o dólar, ou melhor, mais uma queda, né? Mas pequena também. Não há grande expectativa. Provavelmente até algum movimento de alta. Não há, a princípio, nada que altere drasticamente o preço do dólar, o valor do dólar em relação ao real. É o que indicam os primeiros números. Mas é necessário esperar para conferir. A perspectiva é essa, mas é importante estar sempre atento às informações. São 8h53, horário de Brasília. Daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar sobre o crescimento das exportações brasileiras de sêmen. Eu volto já já. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Walter Pulga Júnior, pelas informações. Então, daqui a pouquinho mais números para você nesta manhã de segunda-feira. Antônio. E a MSD Saúde Animal é a empresa líder em medicamentos veterinários em todo o mundo. E aqui no Bom Dia Produtor você acompanha as inovações tecnológicas que essa empresa apresenta ao mercado. Veja o recado da MSD. Você que é produtor pecuarista sabe que o carrapato é um parasita que prejudica muito a sua produção. A MSD trouxe para a Expo Inter esse ano esse diferencial focando no combate a ele. Eu converso agora com Emerson Botelho, que é gerente de produto. Então, Emerson, o que a MSD trouxe esse ano para beneficiar e ajudar nesse combate? Alô a todos, é uma grande satisfação estar novamente aqui na Expo Inter, mais um ano a gente junto aqui. Nos últimos 2 anos na Expo Inter nós tivemos lançamentos de produtos focados nesse mercado de carrapato. Primeiro a gente lançou o Potente, que é um produto de pulverização. Ano passado nós lançamos o Ticigad, que é um produto Puron no controle do carrapato. E esse ano a gente vem com o programa Endo e Ecto. O que é isso? A gente entende que muito mais do que simplesmente ter um produto, é importante a gente entender o desafio causado pelo carrapato, pelos parasitas de modo geral. E aí o programa vem para trazer isso para o produtor, uma forma de identificar, reconhecer esse impacto que o parasita causa. E aí sim nós propomos um melhor controle. Não adianta simplesmente o produtor ir à procura de um produto. A gente não existe mais produtos mágicos. O produto ele funciona bem quando ele é utilizado no momento certo e da forma correta. O programa Endo e Ecto, ele vem trazer esse conceito onde a gente quer mostrar ao produtor tanto a parte do impacto da verminose, dos vermes, aí o endo, como também a parte ecto, que são os carrapatos e a mosca. O carrapato é um desafio muito grande ao produtor. Ele sabe que esse desafio está na propriedade, mas muitas das vezes falta um pouco. São detalhes que às vezes passam desapercebido a ele e a gente quer demonstrar a ele para ele entender exatamente o momento correto de utilizar os nossos produtos e conseguir sim, desta forma, reduzir o impacto desse parasita que causa um prejuízo muito grande, tanto aos produtores de corte como leite. Então o programa Endo e Ecto esse ano vem para coroar esse processo que a gente fez de fazer esse combate bem forte contra o carrapato. Então a gente lançou os produtos e hoje a gente vem para trazer ao produtor essa forma de
utilizar os produtos da melhor maneira e realmente conseguir o controle correto do carrapato. Então eu convido a todos, nós estamos com a casa aqui na Expo Inter, estamos com os nossos veterinários que fazem visita a campo, que pode prestar esse serviço ao produtor. Venha à nossa casa, venha nos conhecer, venha conhecer o programa Endo e Ecto. Nós estamos de porta aberta para receber a todos. É uma enorme satisfação estar aqui presente em todas as edições da Expo Inter, a maior feira de agronegócio da América Latina. E esse ano em particular nós estamos trazendo para os pecuaristas, para as pessoas que visitam a feira, a inovação da MSD em serviços. Nós queremos sempre ser parceiro do homem do campo, não simplesmente gerando produtos, gerando inovações em produtos simplesmente ditos. Nós estamos aqui para realmente agregar valor por meio das nossas pessoas, por meio do nosso time. Nós temos hoje um time muito capacitado e antenado para tentar entrar na fazenda e entender o negócio do cliente numa visão diferente, uma visão realmente holística, uma visão 360. A gente não quer simplesmente falar só sobre o controle de enfermidades, prevenção de doença, mas sim entender como nós da MSD podemos entrar no negócio do nosso cliente, agregando valor em todas as esferas que compreendem a produção, seja de carne ou seja de leite. E para isso estar na Expo Inter é fundamental, porque aqui nós temos não só pecuaristas da região sul, mas principalmente lojistas, distribuidores de todo o Brasil. Então, é um momento que a gente utiliza para apresentar as inovações que nós temos em produtos, serviços, estratégias e também ouvir feedbacks, como a gente pode adequar e melhorar os nossos serviços para a gente realmente sempre ser uma boa opção para os pecuaristas de norte a sul desse Brasil. As inovações que a MSD apresenta ao mercado, você acompanha aqui no Bom Dia Produtor. Vamos a um breve intervalo, né? É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir que o mercado também de sêmen está enviando mais também ao exterior. Números daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Pelo horário de Brasília, Bom Dia Produtor, na sua manhã de segunda-feira, para falar agora sobre previsão do tempo. Produtores do Rio Grande do Sul estão preparando o solo para plantio de arroz. Vamos saber se as condições climáticas são favoráveis para as próximas semanas, com as informações da Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Com chuvas persistentes na região sul, o solo já se encontra com condições hídricas favoráveis para o início do desenvolvimento do arroz. Só que agora os produtores estão em fase de preparo do solo e essas instabilidades têm atrapalhado essas atividades no campo. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas vêm aumentando bastante a disponibilidade hídrica do solo em grande parte do Rio Grande do Sul, agora com índices superiores a 90% nas áreas em rosa. E no decorrer dos próximos dias, as instabilidades persistem na região sul. Dessa vez, as pancadas são abrangentes já no sul do país, acumulados de até 30 milímetros entre o Nordeste gaúcho, a faixa leste de Santa Catarina e também do Paraná. A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda não devem dar trégua. Agora, o acumulado de chuva deve persistir de forma mais forte entre o norte do Rio Grande do Sul, todo Santa Catarina e ainda também a maior parte do estado paranaense. No Rio Grande do Sul, o volume de chuva é um pouco menor e durante o período do dia 28 até o dia 2 de outubro não passa de 15 milímetros na maior parte do oeste e também sul gaúcho. A partir da terceira semana é que as instabilidades ganham cada vez mais força agora na região sul. O volume de chuva no decorrer da primeira semana do mês de outubro pode alcançar até 50 milímetros em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E na maior parte do sul do país as pancadas são fortes, acumulados de até 30 milímetros em grande parte dos 3 estados do sul do país. Então, no decorrer das próximas semanas, como as instabilidades seguem cada vez mais fortes na região sul, especialmente em áreas produtoras de arroz, isso acaba atrapalhando esse preparo do solo. Só que essas instabilidades voltam a manter as condições hídricas do solo favoráveis para o início do plantio do arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Ele é preventivo, daí não deixa a doença entrar, né? Já protege bem, né? Elatos eu assino embaixo. É um produto diferenciado. Eu usei, gostei e vou usar de novo. Elatos eu assino embaixo.
Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Da agricultura, eu volto para a pecuária, destaque para o mercado de sêmen, onde a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, apurou que as exportações de sêmen aqui do país já cresceram mais de 60% nos primeiros meses deste ano de 2017. Para repercutir melhores resultados, vamos direto a B3, Brasil Bolsa Balcão. É com você, Walter Polga Júnior. Elaine, eu tenho aqui ao meu lado o presidente da ASBIA, da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. E os números que a ASBIA divulgou neste final de semana mostram um crescimento de mais de 60% nas exportações de sêmen do Brasil. Por isso, nós convidamos Sérgio Saldi, presidente da ASBIA, para aqui conosco comentar sobre esses números. Obrigado por ter vindo, Sérgio. Eu que agradeço o convite. Sérgio, nós vamos encerrar 2017 com um balanço positivo. Agora, as exportações cresceram muito ou estava dentro do esperado esse avanço? Já no final do ano passado já mostrou esse crescimento na exportação de genética, né? A genética brasileira está sendo reconhecida, assim como a carne brasileira ganhou muito espaço no cenário internacional. E aí a pecuária leiteira era o que mais chamava a atenção em termos de exportação. Ginger e Holanda eram raças que já vinha tendo uma procura para o país, principalmente da América Latina. Agora, a pecuária de corte se mostrou também como um grande potencial. O que a gente observa nos países da América Latina e alguns países de clima tropical é que eles já entenderam essa questão do cruzamento, mas eles não têm a base do zebu para produzir o que a gente produz, né? Então eles estão de olho realmente em desenvolver uma base genética zebuína forte, como aqui o Brasil tem, para então poder usar o cruzamento industrial. Vamos a um gráfico que a ASBIA preparou e você vai ter na tela agora sobre essas exportações de sêmen do Brasil para diferentes países do mundo. Vamos ao painel? Você tem aí na tela, veja, o total. Nós temos exportações total de gado de corte e você tem aí os países, não estamos conseguindo ver os países, mas os países que mais compraram, né, produtos brasileiros, quais são? Na pecuária de corte, que mais chamou atenção foi Paraguai e Bolívia, né, com importação de genética zebuína, principalmente Nelore. Agora a gente tem países, por exemplo, como a Argentina, que importou Brafor, Brangus e Red Brangus. Até então, raças que o Brasil importava, agora está se tornando um exportador. Isso mostra como que o pecuarista brasileiro tem investido fortemente em genética. Bom, temos uma exportação forte em sêmen para gado de corte. O leiteiro que vinha se destacando nos últimos anos, como você falou, perdem agora um pouco na exportação? Muito pouco. Na verdade, talvez uma variação simplesmente de semestre, porque às vezes o trâmite de exportação, né, ele não ocorre no período correto, assim, no que a gente planeja, né? Isso atrasa uma documentação, alguma coisa assim, e acaba escorregando para o semestre seguinte. É o que vai acontecer na pecuária leiteira. A gente também vai ter crescimento, né? Houve uma pequena queda agora no primeiro semestre, mas uma coisa tão pequena que com certeza vai compensar agora no segundo semestre, que a gente já recebe, né, solicitação de países como Índia, como Sri Lanka, aqui na América do Sul, a Colômbia é um grande importador e o Equador agora vem despontando também como um grande importador de genética leiteira. Bom, falamos de exportação, as exportações de sêmen do Brasil para gado de corte cresceram muito, tivemos um aumento no primeiro semestre de mais de 60%, mas quando falamos de mercado interno, temos alguns problemas. Vamos começar pela pecuária de corte. A venda de sêmen para o mercado interno, para a pecuária de corte, caiu agora? Caiu muito pouco, em torno de 3%, que para a gente foi uma grata surpresa, né? A gente ficou muito satisfeito com uma queda de 3%, a gente esperava mais. Se a gente for pensar, esse primeiro semestre foi muito turbulento para a pecuária de corte, né? Não precisamos aqui ilustrar todos os acontecimentos, nós sabemos tudo que aconteceu, exatamente. Vocês estavam preparados para o pior? Muito pior, né? A gente imaginou, vai travar. E 3%, na verdade, é o que acontece. Né? A pecuária de corte, a genética de pecuária de corte, ela acontece no segundo semestre.
né? Entre julho e dezembro, 2/3 da venda de genética ocorrem no segundo semestre. Então, é natural que a gente tenha uma expectativa mais positiva para esse ano em relação ao ano passado. A gente acredita que o pecuarista vai investir fortemente em genética, porque a prova foi o primeiro semestre. E caiu só 3% diante de tudo que aconteceu, com certeza o segundo semestre vai ser muito melhor. Nosso diretor de TV está alertando, nós temos um gráfico, vamos mostrar o gráfico? Vamos, que a Asbia preparou. Olha lá, agora temos total de exportação. Olha lá, melhorou muito, dá para explicar. Vamos voltar àquele assunto da exportação para a pecuária de corte, cresceu bastante. Se a gente olhar, talvez seja pequeno para o telespectador, mas o gráfico da direita, a barra da direita, mostra esse a venda azul maior é o primeiro semestre de 2016 comparado aos anos anteriores. Então, olha como cresceu. Quer dizer, comparado com anos anteriores, com no mesmo período, primeiro semestre dos anos anteriores. Olha como cresceu. Bem maior, bem maior. É mais que a soma de 2014, de 15 e 16 juntos. Agora, vamos a um outro gráfico. Nós temos um outro gráfico aqui, não temos? Que o Sérgio separou para nós. Aí a venda de gado de corte, que nós falávamos agora, recuou apenas 3%. É uma surpresa, eles esperavam uma queda mais acentuada. Mas veja, as vendas tiveram um destaque. O estado que mais consome aí é o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Se a gente pegar Mato Grosso do Sul, Pará e Goiás, 55% da venda de genética estão nesses 4 estados, ou seja, é daí eles sai concentram mesmo. É aí que está a pecuária intensiva, é aí que está a pecuária de resultados no Brasil, estão nesses 4 estados, não que outros não façam, mas a maior concentração está aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre pecuária leiteira, porque houve um crescimento de quase 8%, um pouco menos de 8% no primeiro semestre para a venda de sêmen destinado à pecuária de leite. A pecuária de leite ainda é forte quando falamos de sêmen? A pecuária de leite, ela vem passando por momentos difíceis. A gente teve um ótimo ano em 2014, 15 e 16 foram anos muito difíceis, com preço de commodities muito elevado, que aumentou o custo de produção e o preço de leite em baixa. E esse ano já começou diferente, né? A gente começou com as commodities com um preço mais baixo, ou seja, o custo de produção caiu bastante e o preço do leite subiu, o que deu um gás para o produtor, né? Com isso ele foi às compras, investiu fortemente em genética, o resultado está aí, né? Isso só me permite, a venda de leite, de genética leiteira, cresceu 24,8%, ou seja, quase 25% em relação a 2016. Né? E o crescimento do mercado de corte e leite juntos é que deu essa casa de 7,6%. 7,6% é aumento total. É o geral do mercado. Puxado pelo leite. O leite puxou caiu fortemente. Ou seja, o aumento foi de 24%. Então, corrigindo, aumento de sêmen para pecuária leiteira subiu 24%. O que aconteceu, né? O produtor de leite não deixou de seminar, não poderia deixar a vaca vazia, mas sim sabe que o produtor tem uma reserva de sêmen no botijão dele, que é mais do que a capacidade dele de uso. Nesses anos anteriores, ele foi usando essa reserva, né? E agora acabou, teve que voltar às compras e voltou numa época boa, porque realmente a pecuária leiteira está num bom momento agora. Bom, agora vamos falar sobre esses números que a Asbia apura, porque isso é resultado agora de um convênio, de um trabalho com o CPEA, com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Exalc, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Os números da Asbia são apurados agora pelo CPEA? Exatamente. O CPEA faz toda a coleta de dados junto às empresas, qualifica esses dados, faz uma espécie de auditoria, né, sobre esses dados e então publica. Né? Com isso a gente ganhou agilidade, ganhou, né, velocidade na publicação dos dados e principalmente qualidade. E a gente espera agora, para o final do ano, quando tiver os dados completos de todo o ano 2017, usar o CPEA para começar a cruzar esses dados com dados de mercado. Né? Então a gente vai ver a evolução da venda de sêmen versus o preço da arroba, como oscilou, e leite. A relação de economia muito mais. Eles vão estar podendo nos monitorar em relação a isso, custo de produção, tudo mais. Então vai ser muito interessante, muito enriquecedor para o mercado. Outra vantagem que a gente já vai começar a publicar ao final desse ano, a gente já consegue ver como, principalmente na pecuária leiteira, a diferenciação de uso entre o semi-convencional e o semi-sexado. Né? Agora, esse ano, a gente está começando a fazer essa separação e quando tiver o ano fechado, vamos poder cruzar também esses dados. Bom, como você vê, a Asbia, sob o comando do Sérgio, está apurando, depurando, aperfeiçoando o levantamento de dados. Sem números é difícil trabalhar, não? Com certeza. Os números nos permitem traçar tendências, né, e corrigir rumos. Né? Por isso que a gente fala, o pecuarista também tem
tem que estar de olho nos números dele, né? Tem que investir fortemente em tecnologia e conhecer o seu negócio para poder avaliar e fazer as correções quando necessário. Bom, agradeço a presença do Sérgio Saldi aqui conosco. Como nós vimos, exportação crescendo, volume de venda de sêmen crescendo no mercado interno. Apesar de alguma turbulência com pecuária de corte, os números são positivos de modo geral. Passamos o recado, Sérgio? Com certeza, não esqueça, né? A gente deixa deixar o recado pecuarista, não parar de investir em genética, porque investimento hoje vai colher daqui 1 ano e meio, 2. Agradeço mais uma vez a presença do Sérgio Saldi aqui conosco, da ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Puga e Asbia, pelas informações. E por aqui é hora de intervalo, né, Antônio? E daqui a pouquinho o assunto será primavera. Fique por aqui. 16 minutos, hora de acompanhar a evolução dos negócios direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Nesse início de semana, início de manhã. Ô Walter, quais são as primeiras informações dos negócios na Bolsa? Conta pra gente. Daqui a pouquinho nós falaremos com o Walter Puga, mas eu faço o convite para você participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil. Nosso contato é 67992647810. Vamos falar com o Puga? Puga, como que são os negócios aí na B3? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia. Olha, Antônio, são 9 horas e 17 minutos, horário de Brasília, os negócios começaram agora há pouco, mas vamos lembrar que o mercado do café fechou em baixa na última sexta-feira, as chuvas prometem, né? As chuvas que chegam agora com a primavera prometem recuperar a florada do café no Brasil. O mercado lá fora reage diante dessa possibilidade e, lógico, os preços vêm em baixa. Por isso, Nova York fechava na última sexta-feira com alguma queda para as cotações do café. Os números que eu tenho em mãos aqui mostram que nós tivemos queda para as cotações do café arábica em Nova York, queda também em Londres. Tivemos aí um movimento de baixa no mercado na última sexta-feira. Tudo isso, lógico, especulação. Especulação, que nós chamamos de mercado de clima, né? E essa especulação, lógico, trouxe queda de mais de $1 por saca no mercado futuro brasileiro também. Então houve uma perda, de fato, nos preços médios de negociação no mercado futuro para o café fora do Brasil e aqui também no Brasil, considerando o mercado de bolsa. Agora, o mercado brasileiro de café teve uma sexta-feira, quando falamos de preços pagos ao produtor, mercado físico, de preços entre estabilidade e ligeiramente mais baixos. As cotações, na verdade, foram pressionadas pela combinação aí de perda de preço nas bolsas e também com o dólar, né? O mercado permaneceu, de certo modo, travado, como ressalta o noticiário de Safras e Mercado. No sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa, com 15% de catação, se mantém aí na faixa de R$ 465 a saca. No Cerrado Mineiro ainda, R$ 470 a saca. Isso na última sexta-feira. Portanto, sem grandes alterações para os preços pagos para o café, mas com leve tendência de queda, como apontam alguns números apurados por Safras e Mercado. Café Arábica Rio, tipo 7, pesquisa diária feita na Zona da Mata em Minas Gerais, apontava em média R$ 410 a saca. Este mercado, o mercado de café Arábica Rio, tipo 7, vinha em baixa em média de R$ 5 por saca na última sexta-feira. Na semana passada, só para ter como referência o contrato de dezembro lá em Nova York, teve uma queda, viu? A queda foi de quase 5%. Então o café teve preços em baixa na última semana, considerando aí mercado internacional. Quanto aos preços pagos ao produtor, na sexta-feira, sinalização de valores um pouco mais baixos, mas vale lembrar, né? O indicador de café arábica, calculado pelo CPEA, aqui para a B3, você tem na tela agora, recuava muito pouco, recuava 0,08%. E no mês ainda traz uma alta de 3,13%. Então, mesmo com esses preços em baixa, veja que ainda temos uma alta, até dia 22 de setembro, uma alta para o indicador CPEA de café arábica. Café robusta negociado no Espírito Santo já tem uma queda de quase 1%. Você acompanha os números apurados pelo CPEA na última sexta-feira. Em média, R$ 403,30 a saca. Café robusta no Espírito Santo recuava na sexta-feira 0,90%, ou seja, tem agora uma queda no mês de setembro de 0,89%, ou seja, em baixa. Café arábica ainda mantém recuperação de preço no indicador do CPEA, mas café robusta já
apresenta movimento de queda. E neste momento, o que ocorre nas principais bolsas do mundo que comercializam café? Vamos começar por Nova York. Em Nova York, neste momento, o mercado americano trabalha café arábica com queda de mais de 1,20%, queda de 170 pontos nos contratos mais curtos. Veja que café arábica negociado para dezembro, opera agora a $1,32 por libra-peso, bem distante, como se vê, dos valores de $1,40 que nós vimos recentemente. Café arábica negociado para março a $1,36 por libra-peso, opera com queda de 1,23%. Repare que o contrato de dezembro acentua sua baixa agora, já perde 185 pontos. E o contrato para maio do ano que vem, a $1,38, recua agora 170 pontos. A baixa traz o café nos vencimentos mais curtos, ainda mais distante daquela faixa de $1,40 por libra-peso, que é considerado um valor pelo menos razoável para negociação com café no mercado futuro americano. Na Bolsa de Londres, café robusta negociado lá, e é forte a movimentação, considerando aí a produção do Vietnã, que influencia muito o mercado londrino de café. Você tem na tela agora, em Londres, os primeiros negócios nesta manhã mostram café robusta, café Conilon, né? Equivalente ao Conilon, em queda de $2 até $7 por tonelada. O mercado se distancia ainda mais daquela faixa de $2.000 por tonelada para os vencimentos mais longos. Ainda novembro, perto de $2.000 a tonelada. O último negócio a $1.998 a tonelada, recuo de 0,34%. Mas veja que o contrato para janeiro já opera $1.975 a tonelada. Sequer tocou hoje na faixa de $2.000 a tonelada. O contrato para março a $1.968 a tonelada, perde também, recua pouco, mas recua, está distante da faixa de $2.000 a tonelada. E essas são as principais informações sobre o que ocorre agora lá fora. Aqui na B3, os primeiros negócios nesta manhã, agora 9h23 no horário de Brasília. Você acompanha os negócios aqui, também uma baixa para o café aqui, depois da queda na última sexta-feira, temos a continuidade da baixa aqui, contrato mais negociado agora, o contrato de dezembro, recua 1,40% para $162,50 a saca. Repare que estava a 164,80, a 162,50, perde quase $2 por tonelada, mais de $2 por tonelada. O mercado trabalha com forte baixa para o café no vencimento de dezembro. O contrato para março a $169 a saca, perde menos, perde 50 centavos de dólar por saca agora, quando comparado com o valor da última sexta-feira. E setembro, contrato de setembro do ano que vem, ainda acima de $170 a saca, mas tem queda de quase 1% agora, um recuo de $2 por tonelada, quase $2 por tonelada de baixa nos últimos negócios. Veja que o mercado já trabalha contratos aqui para setembro de 2019 e a referência agora é $183 a saca. De olho no mercado futuro, porque ele sinaliza como os operadores, né, os negociantes, as tradings, né, e as torrefadoras veem a perspectiva para o café lá na frente. Cafeicultor, de olho na informação. 9h24, horário de Brasília. Passamos pelo mercado do café. Vamos agora para o mercado do boi gordo, porque um relatório do Rabobank mostra perspectivas positivas para a produção de carne bovina no Brasil, de olho no que ocorre fora do país. A intensificação deve fazer o Brasil elevar em 2% ao ano a produção de carne. Isso deve ocorrer nos próximos 10 anos, é o que indicam estudos do Rabobank. O Rabobank projetou nesta semana que passou que o Brasil deve aumentar em cerca de 2% ao ano, em média, a produção de carne bovina durante a próxima década. Segundo informou o relatório, estudos, né, do Rabobank, no relatório AgriFox, a tendência de crescimento deve ser apoiada pela intensificação da atividade, não necessariamente só pelo confinamento de bovinos, mas também por sistemas intensivos e semi-intensivos. Portanto, teremos aí um crescimento na produção de carne bovina no Brasil, projeção feita pelo Rabobank. A tendência de crescimento deve ser apoiada principalmente pelo aumento do uso de sistemas que utilizam pastagens combinadas com suplementos nutricionais que contenham grãos em sua formulação, com o objetivo de acelerar aí a fase de engorda. É o que disse, o que informava o relatório do banco. O Rabobank prevê que 45% da produção brasileira de carne bovina apresente algum grau de intensificação até 2026, sendo que atualmente esse percentual é inferior a 30%. Portanto, vamos intensificar
a produção, segundo estudos feitos pelo Rabobank. Para o Rabobank, os produtores de grãos devem ser os maiores interessados nesse processo de intensificação da pecuária, lógico, já que podem contribuir para recuperar aí áreas degradadas, né, com o plantio, né, no sistema de integração lavoura-pecuária. Então, os estudos do Rabobank, projeção feita até 2026, mostra que o Brasil vai aumentar 2% ao ano a sua produção de carne bovina com semi-confinamento, semi-intensivo. Vai ser uma pressão grande na oferta de carne e, lógico, bom para quem trabalha com grãos, principalmente para quem trabalha com grãos, já que é um insumo básico para a produção pecuária, né? Agora, enquanto isso, o mercado se comporta com oferta restrita, isso atenua aquela pressão de baixa sobre os preços do boi gordo que nós vimos na semana passada, né? Os preços do boi gordo ficaram estáveis na sexta-feira. Em São Paulo, parou aí em R$ 146 a arroba, vamos lembrar que chegou à faixa de 150, recuou, mas parou em R$ 146 a arroba, ou seja, a queda já não é vista mais. Em Minas Gerais, a arroba ainda segue na faixa de 137. Safras e Mercado aponta boi gordo em Goiás na faixa de R$ 135 a arroba. Mato Grosso do Sul também 137, mesmo preço médio de Minas Gerais. E no Mato Grosso, R$ 133 a arroba. Agora o CPEA já constatava uma nova alta para boi gordo no interior de São Paulo, é o que você confere comigo agora. Boi gordo subia na última sexta-feira de novo para R$ 144,59 a arroba na média CPEA, que é considerada uma média conservadora, mas o gráfico mostra recuperação para as cotações do boi gordo durante toda a semana passada, preços médios no mercado físico. Ou seja, com essa alta entre 21 de setembro e 22 de setembro, o que nós temos é, neste mês, uma alta de 1,14% para boi gordo no mercado físico. Agora, o que diz o levantamento de bezerro? O levantamento de bezerro volta a ser mais acentuado de novo, se aproxima de 6% neste mês, indicador do CPEA. Confira, em média, bezerro era negociado de novo acima de R$ 1.185 por cabeça, já se aproxima novamente da faixa de R$ 1.190 por cabeça. Levantamento do CPEA mostra que na sexta-feira, a R$ 1.187,47 por cabeça, uma recuperação na média CPEA para bezerro de 0,56% entre quinta e sexta-feira. No mês, bezerro sobe 5,78%. Já tivemos, quando atingiu R$ 1.190 por cabeça, alta superior a 6% para bezerro no Mato Grosso do Sul, lógico, considerando o indicador CPEA. Agora, 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Vamos rapidamente para boi negociado na B3. Você acompanha agora os preços nesta manhã de negociação. Forte recuperação para as cotações do boi gordo. O boi dispara no mercado futuro da Bovespa, da antiga Bovespa, né, segmento mercadoria. Setembro sobe a R$ 143,75 a arroba, alta de 1,63%. Outubro vai a R$ 141,30 a arroba, sobe quase 1,90%. Alta de 1% para boi gordo em novembro, a R$ 139 a arroba, e para dezembro a R$ 139,50, alta de quase 0,90%. Mercado reage nesta manhã de segunda-feira para boi gordo aqui na B3. E antes de encerrar, rapidamente vamos para o dólar. Veja os primeiros negócios com o dólar nesta manhã de segunda-feira. A semana começa com o dólar em leve alta, R$ 3,13, mais uma alta de 0,03%, ainda dentro das perspectivas dos analistas do mercado de câmbio, que emitiram seus relatórios neste final de semana. Eu encerro por aqui a minha participação. Eu volto sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor com mais informações de mercado. No finalzinho desse programa, ainda em tempo de mais informações, porque na última sexta-feira, Antônio, começou oficialmente a primavera. E olha, para dar as boas-vindas a essa nova estação que simboliza o começo de um novo ciclo, representa também o renascimento e renovação, a Expoflora, maior evento aí de exposição de flores da América Latina, realizou um grande evento para marcar essa data. E a chegada da primavera, Elaine, foi marcada com uma chuva de pétalas de rosa. Foram 150 quilos de pétalas coloridas de 18 mil botões de rosa. Impressionante, né? Vamos ver. E deixem-se levar pela emoção.
segunda-feira começando. E agradecemos a Expoflora pelas informações, por ter nos enviado esse vídeo que marca o início da primavera e assim que comece a primavera no coração de cada um de vocês. Nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã para você. Ótima semana. Boa segunda-feira. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar